mostrando que aumentou 2,5 vezes a ingestão de corpo estranho e principalmente de baterias e ímãs, que são os que têm maior morbimortalidade na pediatria. Então, assim, esse chama atenção para a importância desse tema. A causa de ingestão de corpo estranho na pediatria normalmente é acidental, né, com pico de incidência entre 6 meses e 3 anos de idade, e na população adulta é menos frequente, mas pode ser proposital, para algum paciente que tem algum ganho secundário. 80 a 90% atinge o estômago sem precisar de nenhuma intervenção, 10 a 20% requerem alguma intervenção não cirúrgica, 1% necessitam de cirurgia e, felizmente, a mortalidade é baixa. A primeira coisa que o médico da emergência tem que saber é qual foi o objeto que foi ingerido, há quanto tempo, se teve algum episódio prévio, isso, por exemplo, é importante nas impactações de bolo alimentar, para a gente ver se tem alguma patologia que associada com estenose, esofagite eosinofílica, a localização desse corpo estranho e se tem alguma doença associada. No esôfago, normalmente os sintomas estão relacionados à dificuldade de ingestão, dor torácica, dor durante a alimentação e a hipersalivação, que é um sinal de alarme de que está tendo alguma obstrução. 5% pode ter sintoma de obstrução das vias aéreas. Nas crianças pequenas, os sintomas podem ser inespecíficos e o pediatra sofre um pouco com isso, porque nem sempre a família viu a ingestão do corpo estranho, então a criança tem uma mudança de comportamento. É importante levar em consideração engasgo, salivação, recusa alimentar, e prestar muita atenção para os sintomas respiratórios, como broncoespasmo, estridor e infecção respiratória de repetição. O exame físico não tem muita contribuição, mas é importante a gente sempre fazer, né? Ver se tem algum sinal de obstrução do trato gastrointestinal e se tem sinais de perfuração. Sendo menos frequente a gente ter algum sinal de perfuração, porque quando isso acontece, ela é insidiosa, vai se estabelecendo aos pouquinhos, com os tecidos moles ali bloqueando, então não é comum ter uma crepitação ou algum sinal de peritonite. O raio-x simples também é importante a gente prestar muita atenção na incidência solicitada, lembrar que o objeto radiopaco, a gente, para ver a localização, é importante lembrar do perfil, e ela tem uma sensibilidade baixa para alguns objetos. Bolo alimentar a gente não vai ver, espinha de peixe também não, e se tiver alguma suspeita de complicação, é melhor a tomografia, porque, como eu expliquei, essa perfuração é uma perfuração que vai acontecendo lentamente, então não tem sinais tão evidentes. Então, esse raio-x aqui é um bebezinho que tinha 11 meses de idade e que, de repente, começou com torcicolo e fizeram um diagnóstico meio esquisito de torcicolo congênito. E ele começou a fazer infecção respiratória de repetição. Quando chegou na emergência, fizeram esse raio-x mais de uma vez e não via nada. Assim, eu sempre gosto de falar que o melhor médico é o último, às vezes, né? Que a gente já pega o quadro já estabelecido, então no início fizeram só a incidência do AP, do PA, e não viram que ele tinha um corpo estranho, até que alguém resolveu pedir um perfil. E, na verdade, essa infecção respiratória de repetição e esse suposto torcicolo era um tic-tac de cabelo que estava no esôfago, ninguém viu esse acidente e a criança estava com uma mudança de comportamento. E aí, finalmente, fizeram o raio-x com a hiperextensão cervical, e aí dá para a gente ver bem ali o corpo estranho, e aqui foi depois da retirada. Então, é para lembrar que a incidência é importante no exame radiológico. A anamnese é fundamental também, principalmente se já teve episódio prévio. Você quer uma outra criança, essa menina engoliu esse pingente de cabelo. Ela estava numa festa infantil, brincando com a amiga, e brigaram pelo pingente, e ela botou na boca rapidamente para guardar e engoliu. E ela já tinha feito a tentativa de retirada em outro hospital e tentaram empurrar para o estômago, e ficou mais impactado ainda. Depois que eu retirei, foi bem difícil, eu vi, ela tinha uma estenose de esôfago. E conversando com a mãe, desde quando ela começou a introdução de alimentos sólidos, ela tinha engasgo. Então, a anamnese é importante. Quem não faz pediatria tem que lembrar da esofagite eosinofílica, que é uma causa importante de
bolo alimentar em adulto, e às vezes o adulto tem mais de uma impactação, vai para a emergência e acabam não fazendo esse diagnóstico. Os objetos radiopacos são mais fáceis, né? Nem sempre o objeto é radiopaco. Então, mostrando esse rapazinho que ficou 11 meses com esse bonequinho, um bonequinho daquele Kinder Ovo, aquele chocolate que vem com uma surpresa dentro. Ele tinha 9 anos, ele desenhou para mim no papel, e ninguém acreditava que ele tinha engolido o boneco. Ele falava, doutor, o boneco está aqui. Eu, honestamente, também tive minhas dúvidas, tinha muito tempo da impactação, mas quando eu fiz endoscopia, estava lá realmente. Então, nem sempre a gente visualiza no raio-x. Então, na suspeita de ingestão de corpo estranho, sem imagem radiológica, e o paciente está sintomático, cabe fazer endoscopia. E lembrar que, às vezes, a gente tem uma imagem sobreposta, né? A gente não consegue adivinhar e acertar tudo no raio-x. Essa é uma criança também, um autista com uma ingestão de corpo estranho. A gente entrou, a mãe tinha visto, ela engoliu uma moeda. E aí, quando eu entrei, na verdade, tinham 2 moedas e uma folha junto. Então, a imagem confundia no raio-x. Eram 3 moedas, na verdade. Em relação à impactação do bolo alimentar sem osso, não se recomenda fazer exame contrastado, tem um risco maior de broncoaspiração. Então, você não fez o exame radiológico, não apareceu nada, é suspeita de bolo alimentar? Vamos para a endoscopia digestiva. Isso aqui é uma criança, tá, com essa esofagografia, que tinha uma atresia de esôfago operada com uma estenose de esôfago. A gente pode ver que o esôfago bem dilatado e uma imagem aqui na área de estenose. Resolveram fazer um exame contrastado e olha o que aconteceu, olha a árvore traqueobrônquica aqui contrastada. Essa criança estava com uma impactação de bolo alimentar e acabou entubada com uma broncoaspiração por causa de um exame radiológico para fazer um diagnóstico que não tinha necessidade. Então, é para saber que pela Sociedade Europeia não se recomenda fazer exame contrastado. Para o endoscopista, antes de entrar no procedimento, é fundamental fazer o checklist do material. Você vai usar o esofagoscópio flexível, que é o que a gente tem mais habilidade, mas em alguns casos o esofagoscópio rígido ou até o laringoscópio auxiliam bastante. Uma dica importante é você saber se no raio-x estiver acima da clavícula, às vezes é mais fácil um otorrino retirar, dependendo do corpo estranho, com o esofagoscópio rígido do que a própria endoscopia flexível. E o tamanho, se você vai usar o adulto, o pediátrico, se você tem duplo canal, que não é tão comum nos serviços, eu digo que, apesar de fazer endoscopia pediátrica, 90% dos corpos estranhos eu tiro com o aparelho de adulto, porque é onde a gente tem mais acessórios no canal. Então, uma alça de polipectomia, uma pinça dente de rato. Hoje em dia a gente tem a hotnet, né? Tem a cestinha, tem o tripé, tem basket, temos o capuz que pode acoplar na ponta do aparelho, o overtube, mas uma pinça de corpo estranho, uma alça, resolve também a maior parte dos problemas. Em relação a cada tipo de corpo estranho, a bateria realmente é o que a gente tem de mais perigoso e de mais grave. Teve uma mudança recente na produção das baterias, a gente estava até conversando isso antes, né? Que não era tão comum complicação assim com a bateria, mas teve uma mudança para a bateria de lítio, que ela tem uma voltagem maior e ela também tem um tamanho maior, e aumentou o número de acidentes e até de óbitos, principalmente em crianças pequenas. O raio-x de tórax, um sinal importante para o pediatra é esse duplo halo aqui, diferente da moeda. Então, a gente vê esse duplo halo, chama a atenção de que isso pode ser uma bateria. Se tiver acima da clavícula, quando eu falei, tiver muito tempo aderido, às vezes o otorrino tem uma pega melhor na retirada, e no esôfago, mesmo com pouca lesão, pode ter complicação grave. A bateria se aloja no esôfago, em cerca de 15 minutos você já tem lesão cáustica e de necrose de coagulação. Tem uma ponte entre os terminais positivos e negativos, tem um circuito elétrico, gera radical livre, e aí aumenta o pH e pode dar necrose de coagulação. Então, se chamou a bateria, é para ficar assustado mesmo, é para o endoscopista tá com uma equipe de stand-by para dar suporte para ele se tiver no esôfago. É importante lembrar que as piores complicações são quando estão no esôfago.
Esse aqui foi um rapazinho que engoliu uma bateria em casa. Ele chegou para a gente na emergência com 4 horas de evolução. Isso aqui já era o grau de necrose que a gente tinha na parede do esôfago. Eu editei esse vídeo, não foi fácil de retirar. Tá vendo que a bateria fica aderida, ela adere ali na mucosa, não só pela impactação, mas também pela lesão cáustica. E é muito complicado de retirar. Se não foi em tempo real, senão a gente ia ficar aqui o tempo todo na aula. Eu mudei alguns acessórios para retirar, mas só para mostrar o grau de complicação que a gente tem, mesmo com pouco tempo. Olha aqui como estava. Depois que eu retirei, eu tentei passar um fio de CPRE para deixar uma sonda interal para nutrir e não consegui. Esse é um artigo bem bacana, de 2016, que ele mostra 13 casos de bateria nos Estados Unidos, o tempo que a criança ficou exposta aqui à bateria, tá? A localização da bateria e as complicações. Então, a gente vê 6 horas de bateria, já tinha uma perfuração de esôfago. Uma criança aqui com 15 horas da bateria no estômago, mas ela teve sintoma e ficou impactada no esôfago até descer para o estômago. Essa criança teve uma fístula aortoesofágica e, a partir daí, uma série de complicações. Então, é para saber que a bateria é para a gente levar a sério. Com base nisso, a Sociedade de Pediatria, de Gastropediatria, lançou essa recomendação do uso de mel para quem está longe da emergência, não tem acesso à endoscopia. Eles sugerem que faça 2 colheres de chá de mel a cada 10 minutos, no máximo 6 doses, se estiver no hospital ou se estiver em casa pode fazer o sucralfato, para revestir ali a bateria e pedir que ela gere hidróxido no esôfago. Tem que tomar muito cuidado com essa recomendação, porque é uma recomendação que não é para postergar a endoscopia. Isso é para quem está numa cidade do interior, a criança tem mais de 1 ano de idade, tem menos de 12 horas de evolução, porque aí já não tem perfuração tão importante, e não está com cialorreia, porque aí ela pode ter o risco de broncoaspiração, tá? E a perfuração geralmente é mais tardia. Quando a bateria está no esôfago, o tempo ideal é que a gente retire em 2 horas, a gente não respeita o jejum, isso é uma coisa que o anestesista tem que estar sabendo, que é para retirar mesmo. Se tiver no estômago, a gente fica mais tranquilo, normalmente a gente avalia se ela teve sintomas antes, se teve alguma impactação no esôfago, e a gente pode respeitar o jejum para retirar. Durante o exame é importante avaliar a mucosa, e nesse artigo do mel, eles sugerem também instilar ácido acético ali depois da retirada para neutralizar a lesão. As complicações, como eu disse, são mais tardias, e aqui é só para mostrar para vocês, essas são crianças do Fernandes Figueira. No primeiro caso, essa criança ficou com uma bateria no esôfago no hospital que tinha endoscopia, mas ficou aquela briga, o endoscopista de adulto não quer entrar, porque é criança, e aí foi muito mais maléfico. Ela veio 1 semana depois do acidente para a gente passar uma sonda interal que ela estava com recusa alimentar. Isso aqui é o cuff do tubo orotraqueal, nessa primeira foto, dentro do esôfago. Então, isso aqui já era uma fístula traqueoesofágica grande. Essa aqui é uma outra criança aqui de baixo, também com a bateria no esôfago, foi para lá, foi para cá, ninguém queria tirar, e quando retiraram essa bateria já teve uma perfuração. Essa segunda imagem radiológica, eu estou entrando com o endoscópio pela gastrostomia, ela já tinha uma gastrostomia aqui, para tentar ver o pertuito do esôfago, que eu passava o fio de CPRE pelo esôfago superior e o fio não aparecia no estômago. Eu entrei pelo estômago, passei o fio ao contrário, né, pelo cárdia, e olha aqui, essa quarta foto, não sei se vocês estão vendo minha setinha, é a corda vocal com fio. Então, ela tinha também uma fístula traqueosofágica, por causa de uma bateria. Então, olha essa criança com traqueostomia, por causa de uma gastrostomia, uma fístula traqueosofágica, por causa de um corpo estranho em casa. Realmente muito triste. Aqui depois eu passo para vocês, senão a aula vai ficar muito extensa, mas é a recomendação depois da retirada, como a gente deve seguir. Importante saber que se tiver lesão no esôfago, algum enantema, você tem que ter um segmento desse paciente. Normalmente eu já passo uma sonda interal, deixo internada, começo a antibiótico terapia, e aí, dependendo do grau de lesão, a gente faz até uma tomografia para ver se está com proximidade da aorta, tá?
E aqui também a conduta pós. As moedas, felizmente, assim, a bateria, eu quis começar com ela para chamar a atenção, mas o mais frequente são as moedas com facilidade passam pelo estômago. Quando estão no esôfago, se tiverem sintoma de obstrução do órgão, a gente tem uma retirada endoscópica mais precoce, de 6 a 12 horas, mas respeitando o jejum. Quando atinge o estômago, a gente pode esperar até de 4 a 6 semanas. O bolo alimentar é o corpo estranho mais comum do adulto. Tem que lembrar que 75% dos pacientes têm alguma patologia associada, então o endoscopista tem que tomar cuidado nessa manobra de empurrar para o estômago, tem que se certificar que não tenha estreitamento para não ter perfuração. Esse aqui é um pequenininho com uma batatinha, depois que eu retirei, olha lá, ele tinha uma estenose de esôfago que foi dilatada. E se tiver sintoma de obstrução do órgão, a gente faz em emergência, mas se não, a gente pode aguardar de 6 a 12 horas, não se justifica fazer nenhum tratamento medicamentoso e lembrar da esofagite eosinofílica, se possível, na suspeita, colher biópsia. Os corpos estranhos pontiagudos, a conduta vai depender da localização. Se tiver no crico faríngeo, o anestesista tira sem nem precisar da gente, com frequência. No esôfago é uma emergência, dependendo da localização, a gente considera fazer com rígido ou não. No estômago ou no duodeno, a gente pode aguardar até 24 horas. Depois que ultrapassa o estômago, a maior parte vai progredir sem complicações. A taxa é de 35%, mais ou menos, de alguma complicação, e você acompanha com raio-x diário e vai ver se está migrando em 3 dias consecutivos ou se tem algum sinal de complicação. Os perfurantes múltiplos normalmente a conduta é cirúrgica. Os objetos longos vai depender da sua localização. Quando eles são maiores de 2,5 centímetros, normalmente não passam no piloro, e quando tem de 5 a 6 centímetros, não passam no arco duodenal. Isso aqui, antigamente, a gente tinha palmitop, uma canetinha de palmitop, que uma criança engoliu e não passou no arco duodenal. E aqui foi um suave de orofaringe, que a criança agitou, o suave partiu e ficou impactado no esôfago. Assim, naquela época da pandemia que a gente fazia suave irregular, eu ficava apavorada da gente ter alguma complicação. Eu tinha tido assim, uma criança de fibrose cística. E o bezoar, hoje em dia, a conduta mudou muito com os novos arsenais endoscópicos. A gente tem uma série de instrumentos que facilitam a retirada. Então, esse foi um bezoar gástrico que eu retirei com um litotripsor. A gente fragmentou ele e retirou em 2 momentos e conseguiu fazer tudo por endoscopia sem precisar de cirurgia. Normalmente, a cirurgia é quando não é possível tratamento endoscópico. E um segundo corpo estranho assim, mais perigoso na área de pediatria são os ímãs. Virou moda nos adolescentes a venda desses ímãs, vende muito em aeroporto. Alguns colocam na língua, até uma colega médica, o filho colocou na língua os 2 ímãzinhos como se fosse um piercing e acabou engolindo. E o problema é que eles podem fistulizar se eles descerem separados. Então, hoje em dia, a recomendação é se engolir um ímã, mesmo que seja único, se tiver alcance do endoscópio, se retira, porque às vezes a criança ainda resolve engolir outro, né? Depois. O bezoário eu já falei, e aqui assim, é um resumo que eu posso passar para a Carla depois desse artigo. É um artigo de 2011, não é um artigo recente, mas eu gosto muito porque ele coloca para o médico que está na emergência bem né, caracterizado para cada corpo estranho, qual seria a conduta. Se a emergência, normalmente nas primeiras 2 horas até 6 horas, que seriam a bateria, os objetos pontiagudos no esôfago, algum sinal de obstrução, a endoscopia de urgência, menos de 24 horas, né? E a endoscopia eletiva nos casos em que a gente pode aguardar, que é um resumão do que eu falei anteriormente. Eu posso continuar para corrosivo? O que o senhor prefere? Eu acho que é melhor continuar assim. Tá bom, então tá. Então, a segunda parte da aula que pediram corrosivos, eu vou tentar ser breve e passar só a parte da emergência, para quem trabalha em emergência, qual seria a primeira conduta.
Os acidentes, infelizmente, são mais comuns na pediatria também, com uma faixa etária de 2 a 6 anos de idade. 80% das lesões por cáusticos são de forma acidental. É sempre a história da garrafinha de refrigerante que eles usam em casa para fazer sabão ou para diluir e acabam guardando aquilo num lugar ao alcance da criança. Os corrosivos podem ser ácidos ou bases. Os ácidos normalmente lesionam mais o esôfago, o estômago, causam uma necrose de coagulação com formação de escara, e aí isso limita a penetração na mucosa. E quando tem uma quantidade alta de ingestão de ácido, a gente vê muita complicação sistêmica. A base já causa uma lesão maior no esôfago, ela tem uma combinação com as proteínas do tecido e faz uma necrose ali de liquefação e saponificação. Então, ela penetra profundamente e, quando absorvido, pode causar até trombose. Aqui são algumas das substâncias e aonde elas estão presentes, né? As baterias, nos agentes antiferrugem, detergente, o hipoclorito de sódio, que é água sanitária, alisante de cabelo e a soda cáustica propriamente dita. E o problema maior é como isso é vendido, né? Com frequência eles são vendidos de uma forma não industrializada, que o lacre não tenha uma proteção para a criança, então a concentração do produto é muito variada e a gente vê os acidentes mais catastróficos por causa disso. Geralmente a gente tem um quadro inicial com uma necrose. Em 4 a 7 dias da ingestão, começa a ter uma descamação da mucosa, tem invasão bacteriana, aumenta o risco de perfuração nesse momento e começa a surgir a fibrose. Em 10 dias eu tenho uma recuperação do esôfago, em 3 semanas a gente já tem ulceração. Essas ulcerações já estão se reepitelizando e é o período que a gente chama da fase de lua de mel. O paciente começa a melhorar dos sintomas porque ele não tem mais dor e aí começam os engasgos quando desenvolve a fibrose e a estenose. No corrosivo, o tipo de clínica vai depender da substância ingerida. Qual a concentração que ela foi ingerida, qual a quantidade, a forma física e o tempo de que ficou em contato com a mucosa. Então, quando são as partículas sólidas, normalmente elas se aderem ali na boca, dificulta a deglutição e a criança tem muita lesão de faringe, de via aérea superior. Normalmente faz uma lesão de estenose alta ali no esôfago. Os líquidos já são facilmente deglutidos, o paciente engole aquilo rápido e aí começa a lesão. Então, tem uma lesão de esôfago mais extensa e às vezes acomete até o estômago. Normalmente não vai para o duodeno, porque o piloro faz um espasmo e bloqueia essa passagem para o duodeno. E o risco de aspiração, principalmente as lesões quando é vapor de amônia e formaldeído, que pode dar lesão de via aérea, ou a própria substância corrosiva quando tem a broncoaspiração na ingestão. Então, essa aqui é uma criança que engoliu soda cáustica, era um diabo verde. Essa aqui é a imagem do estômago dessa criança com uma necrose importante. Essa criança, depois eu vou mostrar que ela veio assim na véspera de Natal, foi muito marcante para todos nós. A sintomatologia inicial depende do local de agressão, então quando é via respiratória, tem lesão de epiglote e laringe, pode ter estridor, rouquidão. No esôfago são os sintomas de lesão do esôfago, né? As dificuldades de engolir, disfagia, odinofagia. Sangramento não é tão importante nessa fase. E se te começar a ter uma dor aguda tardia, lembrar do risco de perfuração, que pode acontecer após o acidente. A ausência de dor não descarta que tenha lesão de esôfago, mas existem alguns fatores preditivos assim, de que você vai encontrar uma necrose transmural mais importante. Isso é o que todo mundo quer saber no cáustico, né? Que a gente olha a lesão, o quanto que aquilo penetrou na mucosa. Existem vários trabalhos com tomografia, com ultrassom endoscópico, com alterações laboratoriais, e aí esse trabalho saiu aqui na Endoscopy em 2021, ele chama atenção um paciente que ingeriu substância ácida, se tiver neutrófilo aumentado, bicarbonato baixo e o grau de lesão no esôfago, no estômago, eu vou falar da classificação de Zagar, dependendo do grau, é um paciente que tem maior risco de necrose transmural e complicações mais graves.
A endoscopia está indicada na fase inicial, você vai avaliar os sintomas do paciente, se tem lesão oral e de orofaringe, e mesmo no paciente assintomático, a gente pode ter lesão. Mas se o paciente tiver assintomático e for possível você seguir essa criança, muitas vezes a gente pode não fazer endoscopia. No adulto, não, porque o adulto geralmente é tentativa de suicídio. E aí os artigos recomendam sempre fazer endoscopia. A criança, se tiver assintomática, não tem lesão oral, não tem lesão de lábio, você pode acompanhar. O tempo ideal da endoscopia normalmente é 24 a 48 horas, que é quando a gente tem ali a lesão aguda mais importante. Depois de 96 horas, aumenta o risco de ter perfuração. Tem que tomar cuidado na endoscopia nesse momento. A gente faz com frequência no Fernandes Figueira, depois de 72 horas, porque nem sempre a criança chega para a gente na hora da ingestão aguda, mas é importante ter cuidado. E as contraindicações da endoscopia seriam uma suspeita de perfuração, paciente com queimadura de supraglótica ou epiglótica, que você não tem a proteção de via aérea, e as lesões de terceiro grau. Sempre que tiver a lesão, a gente vai usar a classificação de Zagar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa classificação é endoscópica e ela vê o grau de ulceração de necrose encontrada na fase aguda. E ela é um bom preditivo de quanto que essa criança pode estenosar, o adulto, após a ingestão. Então, acima do grau 3B, 80% tem estenose. Essa aqui foi uma criança com acidente agudo. Aqui é o esôfago distal, essa segunda imagem dela. Eu achei até que ela tinha feito uma fistulização, mas na verdade não foi. Foi uma ponte mucosa aqui de tanta lesão cáustica. E aqui a estenose dela posterior, depois que ela saiu dessa fase aguda. Tá? O que o médico da emergência, o endoscopista, vai fazer nesse primeiro momento? Analgesia e hidratação venosa, proteger a via aérea do paciente, inibidor de bomba ou bloqueador H2 para a gente diminuir o refluxo, avaliar o grau de lesão na endoscopia. Se é grau 0, o paciente está sintomático, ele pode ter alta. Se tem uma lesão leve com enantema, deixa em observação hospitalar em 24 a 48 horas com dieta líquida. Se já tem ulceração importante com necrose, com úlceras confluentes, nesse momento, aproveita a endoscopia, já deixa uma sonda interal distal para você manter a luz do esôfago e nutrir o paciente. E existem alguns artigos recomendando corticoide em alta dose. A gente tem feito no Fernandes Figueira, acima do 2B, o corticoide venoso. E o antibiótico é controverso, mas existem alguns trabalhos mostrando que acima do grau 3, com muita necrose, pode ter microabscesso e complicação. Não se lava o estômago, não se passa sonda nasogástricas cegas, não é para induzir o vômito e não é para usar nenhuma medida para neutralizar o pH. E aqui é só, então, mostrando a evolução toda dessa criança. Essa foi essa mocinha que chegou para a gente na véspera de Natal. A mãe botou numa garrafinha de refrigerante para limpar o ralo, deixou debaixo da pia, falou que ela chegou correndo, calor danado, tomou a substância cáustica assim muito rápido. E aqui, olha, queimou toda a boquinha, uma queimadura de estômago gástrica importante. Tinha queimadura de esôfago também. Ela evoluiu com a cistenose do esôfago. A gente fez inúmeras sessões de dilatação sem resultado, e a gente demora para indicar a transposição gástrica nesses casos, mas ela foi para a transposição. Na transposição gástrica aqui, a gente está vendo essa imagem, essa penúltima foto aqui, é uma fístula que ela fez pós-cirúrgica, esôfago cutânea, e aí a gente fez o tratamento endoscópico dessa fístula com cola de fibrina, clipe, cauterização do pertuito até fechar, e foi todo o sofrimento dessa menina aqui de anos. Ela chegou com a gente com 2 anos de idade, ela está com 14 agora, e é uma criança que vai ter um risco maior de câncer de esôfago, que precisa de um acompanhamento para sempre. Então, só para finalizar aqui, uma coisa que eu sempre reflito e que me angustia é que a gente acompanha esses acidentes, mas o que a gente faz para prevenir, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que um inteligente resolve o problema, mas o sábio previne. Com base nisso, eu acabei ganhando uma emenda parlamentar no Fernandes Figueira, a gente montou
um centro de tratamento de cáustico, e com isso veio a ideia de fazer uma campanha de prevenção, porque é sempre o mesmo acidente, todos os anos. E aí eu tive o prazer do Herbert, a Carla e o Cláudio Soriano e o Núcleo de Endoscopia Pediátrica da SOBED abraçar essa ideia, e a gente fez em Maceió, agora, no primeiro simpósio internacional, foi na praia de Pajuçara. Os alunos trabalharam com a gente, os alunos da pediatria, do Cláudio, o Núcleo de Endoscopia Pediátrica. A gente tinha 3 mesas, uma de ingestão de corrosivo, uma de aspiração de corrosivo, de corpo estranho, e a outra de ingestão de corpo estranho. O pessoal da Faculdade de Uberlândia cedeu um material que eles tinham de prevenção, assim, foi muito bacana, fiquei muito honrada de ter feito em Maceió, só tenho a agradecer o convite dessa aula e o convite por Maceió ter abraçado essa ideia e a gente ter feito a primeira ação social. Espero que seja a primeira de muitas e que a gente possa evitar outros acidentes. Obrigada a todos. Parabéns, doutora Paula. Não estou vendo aqui no chat, não sei se tem perguntas. Bom, os assuntos são do dia a dia, né? A gente teve comentando até antes que parecem pouco comuns, mas quem trabalha em urgência vê isso todo dia. A questão dos corrosivos, na maior parte das vezes, por imprudência dos pais. Mesmo para adulto, nós vimos um adulto que, numa oficina mecânica, encontrou um copo com água e tomou, era ácido sulfúrico. É igual à água, quer dizer, não se pode fazer uma substância tão corrosiva igualzinha à água, tem que botar algum corante, alguma coisa para dar uma cor diferente, né? Então, esse paciente se complicou muito por causa da ingestão do ácido sulfúrico. Essas crianças com injeção de corrosivo, você alguma vez já usou mitamicina, não? Olha, a gente tentou fazer o trabalho com a mitomicina no Fernandes Figueira, e a comissão de trabalhos científicos bloqueou, porque a mitomicina é muito tóxica na excreção. E aí eles não me permitiram fazer. Eu acabei não tendo experiência. Eu sei que eles pararam de fazer, mas tem um pessoal fora na América Latina que usa. É porque eles referem que para diminuir a fibrose é interessante, melhor do que o corticoide, inclusive, segundo alguns trabalhos. Mas eu não sei, a experiência de vocês com corticoide é boa? Diminui Olha, muito a... a gente tentou até, o Paulo Bittencourt, que é de Minas, que também é um endoscopista pediátrico, até tentou fazer um estudo multicêntrico que a gente conseguisse comparar o uso do corticoide nesses graus 2B. O que acontece é que a gente, quando chega a criança não necessariamente chega na fase aguda, no melhor momento para a gente fazer. Então, a gente não tem um estudo comparativo para ver o quanto que isso tem reduzido a fibrose. Mas a gente tem feito sim, porque, assim, depois que estabelece aquele acidente ali, a gente tem pouca coisa para fazer, né? Então, eu acho que é uma medida, são 3 dias de dose alta. O pessoal do CTI, a gente já botou o protocolo lá e a gente tem utilizado. Faz endoscopia, vê que tem grau 2B, tem muita lesão, tem necrose, a gente utiliza por 3 dias. E a mitomicina, na verdade, é para dilatação refratária, né? Quando você não consegue dilatar, no passo a passo, algumas pessoas utilizam. Tem quem diga que talvez usar antes diminui a formação de fibrose, quer dizer, diminuiria a chance de fazer estenose. Mas aí eu não tenho experiência nenhuma, não sei dizer como é que seria, mas vocês também não tiveram a chance de ter experiência, né? Também não. Então tem que ser o corticoide mesmo e torcer para ver o que é que vai acontecer. Existem alguns trabalhos indianos que eles usam umas próteses que são reabsorvidas, né? Que é essa prótese que depois você não precisa retirar na fase aguda. Mas eu vejo que tudo ainda está em muito estudo, né? E acaba que é uma doença na verdade, é uma doença dos países menos desenvolvidos. E aí a gente tem menos recurso também para fazer, né? É verdade. Para resolver o problema básico, né?
Falando de corpo estranho, eu acho que nós temos uma primeira coisa é solicitar a quem trabalha com corpo estranho de ir com mais agilidade para atender o paciente. A gente vê muito isso, de ser chamado, não vai esperar o próximo plantão para o outro assumir, porque precisa não sei de quê, não quer nem saber o que é, né? E você, como estava, você na sua apresentação, você enfatizou, as baterias hoje são cada vez mais frequentes e a lesão pode acontecer em pouquíssimo tempo. Vai depender do tamanho, da composição da bateria, de como ela está localizada, e lembrar que o problema não é ela extravasar, não. É a corrente elétrica que vai ser desencadeada pelo contato dos polos positivo e negativo da mucosa do esôfago, pegando os dois lados. Então, é lembrar que isso pode acontecer em pouco tempo, com perfuração, complicação, atender o mais rápido possível. Se souber que é bateria, por favor, não espere. É tentar tirar o mais urgente possível. Ou corre o risco da criança ter uma complicação grave, que é pouco comum com outros corpos estranhos. Moeda, por exemplo, a gente não espera nada, a não ser quando acontece. Eu já atendi paciente com moeda há 30 dias. Era do interior, foi lá para ser atendido, não encontraram nada, foi lá para ser atendido, não tinha endoscopia, foi de novo, chegou aqui há 30 dias depois. Já tinha uma úlcera no local, eu acredito, não sei se ela fez estenose depois, mas já tinha uma úlcera bem razoável onde estava a moeda. E a família dando um leitinho, o menino já desidratado, todo complicado, olha, um negócio sério. Mas, então, lembrar que corpo estranho, se tiver no esôfago, tem que buscar o mais rápido possível tirar. A experiência de vocês é essa. Vocês têm quantos endoscopistas no Figueiras ou no... Olha, Figueira, a gente não tem emergência aberta, tá? Não. Porque é um hospital de referência, mas acaba que essas crianças ficam rodando, por incrível que pareça, mesmo o Rio de Janeiro sendo uma cidade grande, essas crianças rodam com essa questão de não tem um aparelho pediátrico, por isso que eu tento enfatizar muito isso, que normalmente a gente faz com aparelho de adulto mesmo, porque os acessórios são do aparelho de adulto, a gente tem pouco acessório para o pediátrico. Então, eu acabo recebendo, sem ser... Eu recebo o corpo estranho, mas não é na emergência. E atualmente eu sou concursada e depois de muito sofrimento, eu tenho a Valéria, que é uma outra endoscopista que fez a especialização comigo e eu consegui ir contratando ela. Então, somos duas só. Realmente é muito complicado. E essa questão de usar o endoscópio do adulto em criança não é problema nenhum. Exato. Eu já fiz endoscopia em criança de 7 meses e meio com o endoscópio do adulto, sem nenhuma dificuldade, para tirar corpo estranho. Não tem dificuldade nenhuma. Para a moeda, eu usava o rígido. Eram 10 segundos. Eu pedia para não entubar, porque você entra rapidinho, pega a moeda, tira, que aquela pista segura muito bem. Era muito fácil. Então, lembrar que o uso do endoscópio do adulto em criança, mesmo pequenininha, não tem dificuldade nenhuma. E facilita o uso dos equipamentos do endoscópio do adulto, que são bem melhores do que o do endoscópio infantil. Concordo plenamente com o senhor. Eu botei a foto daquela criança, da bateria, da traqueostomia. Essa criança estava num hospital que tinha endoscopia. Imagina, essa criança foi deslocada numa ambulância com uma bateria no esôfago. Então, assim, é muito mais maléfico não retirar o corpo estranho. Claro que você vai ter um bom anestesista do seu lado, as complicações são muito mais relacionadas à insuflação, ao manuseio, do que ao calibre do endoscópio, né? Vocês têm imã? Eu tenho ainda uma sonda imantada, que né? ninguém mais fabrica essa sonda, né? Mas eu ainda tenho a sonda imantada e eu acho ela ótima para moeda, né? Exatamente, eu não tive experiência com ela, porque na época não tinha no hospital, mas o pessoal que usou depois que é excelente. Para tirar a moeda é fantástico. É muito bom. Mas realmente eles não fabricam mais. Uma vez eu dei uma aula no SBAD de corpo estranho, tinha um rapaz na porta vendendo a sonda, e aí um monte de gente comprou, mas era uma fabricação dele mesmo. Porque tem que ser um imã bom, né? Não pode colocar qualquer imã. Tem que ser um imã com a capacidade de preensão boa.
senão você não consegue tirar nada. Aquelas vezes está um pouco apertada no esôfago, né? Mas muito bem. Mais alguma pergunta aqui? Não. Qual a resposta? Tem o Jeane Borges, pergunta qual a resposta do vácuo na ajuda com estenoses difíceis por cáustico. Na verdade, a vacoterapia que ele está perguntando? Deve ser. Tá. A vacoterapia a gente usa para fístula e para perfuração. Então, para estenose, não. Mas o que a gente já até teve um caso que teve uma complicação de uma retirada de um corpo estranho. A criança tinha um pseudodivertículo, já tinha uma estenose de esôfago. A gente achou que tinha lacerado mais, deixou entubado e colocou o vácuo. Mas o vácuo é para perfuração e fístula, né? Muito bem. Eu acho que de pergunta, eu acho que é só, Paula. Tá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O doutor Venceslau levantou a mão, Laércio. Ah, foi, eu não vi. Onde é que ele está? Ali, Está ó. ali em cima. Eu só estou vendo a cabeça dele e a tiara que ele está usando também, igual a mim. Ele até usou para amansar o cabelo ainda agora. Foi para segurar o cabelo aqui. É. Nós aqui, menos novos, né? Já que não tinha endoscopista pediatra, nós somos forçados a ser endoscopista pediatra. Você, eu, quantos exames de pediatria nós fizemos, né? E Laércio ainda dominava porque ele se afastou, já disse, já há algum tempo, a parte rígida também, tanto flexível como rígido. Então, era um endoscopista completo nessa área. Mas aí eu ia comentar justamente essa parte do imã, né? Porque até foi Carlinha aí, que está aqui embaixo, aqui, que me deu a dica. E a Carlinha usou lá com o pessoal lá de Arapiraca, lá na unidade de emergência, há muito tempo. Ela me deu a dica e deu até o telefone na época, era um médico de Minas Gerais que fabricava esse negócio, e eu entrei em contato, eu me lembro que comprei por R$ 500. E usei bastante, é uma maravilha, rapaz, uma beleza, bom demais. E uma vez que eu pensei que era moeda, eu não consegui tirar, fui ver que inclusive uma contraindicação era a bateria. Ela não pega bem na bateria e não há uma indicação nenhuma de você, quer dizer, tem essa historinha do halo, essa dica que você deu aí, esse halo aí, né? Não foi observado, mas para moeda é maravilha, é segundos para a gente tirar. Eu nunca deixei de tirar nenhuma, a Carla também aí deve ter feito um bocado, né? Eu não sei se ainda está por lá, que eu já me aposentei de lá, não sei se ainda tem essa. Aqui, graças a Deus, essa parte de cáustico eu peguei e foi raro, né? Mas é uma coisa, é o pior que tem mesmo, é uma coisa dramática. Agora, Laércio tem um acervo aí de corpo estranho, um museu, né? Tem cada coisa aí que até Deus duvida. Muita coisa na história tem de dele. tudo, tem de tudo. Mas é isso. É só esse comentário. Doutor Laércio, desculpe, eu admiro muito o endoscopista que faz o rígido, viu? Eu sinto muito, o senhor falou, e eu sinto uma coisa que eu sinto falta na formação. Tem alguns corpos estranhos, a gente tinha o Guilherme, que era, não sei se o senhor conhecia, endoscopista respiratório, do Fernandes Figueira, e ele treinou o pessoal da bronco para o rígido, e eu vejo que tem alguns corpos estranhos, como o senhor falou, que o rígido a gente tira Fantástico. com mais Mas segurança, eu aprendi né? a usar o rígido porque eu comecei a ser obrigado a fazer a parte respiratória no pronto-socorro. Então, eu dirava que também é um sofrimento, porque as crianças chegam se acabando e o rígido tinha o defeito. O rígido que nós usávamos não tinha ótica. Então, eu introduzia a pinça às cegas, porque ele ocupava o canal todo. Caramba. Eu tinha que marcar antes, com o esparadrapo, quando ela teria saído lá na ponta. Eu pegar as cegas, mas sempre deu para tirar. Inclusive, o abestado aqui tentou aprender isso e fui com ele uma vez só e desisti. Fui com o Laércio lá no pronto-socorro, quando ele fazia assim, olha aqui, tá vendo ali? Eu digo, não estou. Olha aqui, tá vendo? Não, não estou. E pronto. Aí preferi ficar sem ver. Não, e corpo estranho respiratório em criança, que ela é bem fininho. Realmente, para ver, não é fácil, não, mas dava para ver sim. Agora, para tirar as cegas.
Mas para moeda de esôfago rígido era excelente. Excelente, é rapidíssimo. Que a pinça pegava Antes da bem. antes da gente chegar com a endoscopia, antes, no caso, eu vou aqui acusar a idade, né? A gente começou nos anos 80, né? Lá. Mas antes dos É. anos 80, quem tirava isso tudo era os otorrinos, com rígido. É isso mesmo. Tinha o Mané Engasgo, né? O Mané Mané engasgo. era doutor Djalma, né? Vários otorrinos aí. É isso mesmo. Doutora É Carla, e qual é a sua experiência com corpos estranhos lá em Arapiraca? Eu, Paula, aprendi com esses dois aí, dois mestres de corpos estranhos. Quando eu cheguei em Maceió, fui colocada junto deles para auxiliar, porque eu também mexia com rígido em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, mas aprendi muito com eles. E a experiência de tudo, né? Criança é avestruz, criança engole tudo, sem parar para pensar, né? Todo endoscopista pediátrico eu não sou, mas temos que ser, né? Tem que aprender a ouvir a mãe e dosar bem a sua atitude. Endoscopia pediátrica é cuidado, carinho, paciência, mais com os pais do que com a própria criança, na realidade. E o que me assusta mesmo são realmente a ingestão das baterias, elas são achatadinhas, as crianças botam na boca para chupar, como se fosse uma bala, e tem sido muito recorrente, e a briga minha com vários endoscopistas é dessa urgência, e muito com anestesista, que diz não vai anestesiar, e ponto, e não há argumento que a gente dê para que eles façam a intubação dessa criança com o estômago cheio, porque os pais tentam dar de tudo, cuscuz, miolo de pão, farinha, para desengasgar, né? E eu queria muito que você desse essa aula, Paula, porque eu vi você enfatizar isso no curso da pediatria, que foi brilhante, para a gente não ter medo de intervir o mais precocemente possível, seja lá qual corpo estranho, se você achar que tem risco de vida para a criança. Mas principalmente para os cáusticos, que é um tempo limite, nós temos essas 48 horas limitadas, depois disso o risco de perfuração é muito alto, principalmente para quem não é acostumado a trabalhar com endoscopia pediátrica. Então, trabalhar com endoscópio de adulto dá para ser, mas o mais precoce possível, chegou, fez. Depois de 72 horas, a minha experiência não foi muito boa, muito friável, muito difícil de penetrar no esôfago da criança. Então, é insistir. É a batalha. O endoscopista tem que saber argumentar e batalhar com o anestesista pela sensibilidade, para evitar que essa criança sofra tanto, com tantas e tantas intervenções, e muitas delas que nem conseguem resolver o resto da vida. Vão ser adultos desnutridos, crianças desnutridas, porque não conseguem se alimentar e crescer adequadamente. Então, é isso. Obrigada. Também gostaria que fosse presencial, para você estar aqui conosco. Laércio, você ia adorar essa criatura. Paula, você ia adorar Laércio, Venceslau. Eles são figuras ícones na endoscopia de corpos estranhos e na endoscopia digestiva do Estado. É um prazer ter todos. Obrigado, pessoal, que não é endoscopista da pediatria, porque está assistindo, vieram em massa para poder conhecer também as suas indicações, que é muito importante essa parceria dos clínicos, dos pediatras, com os endoscopistas. Eu acho que o futuro não é continuar brigando. Eu peço, você tem que fazer, ou eu só faço o que eu quero. É chegar num diálogo e um bom senso, né, para o melhor da criança e do adulto também, quando ingere esses corpos estranhos, esses cáusticos. Então, obrigada a todos. Muito bem. Obrigado a todos também. Obrigada, viu? Foi um prazer. Carlinha, estou sentindo que você vai vir para a pediatria de novo, com tudo. Só se você me ensinar, Paulinha. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado.